do transporte rodoviário não é uma coisa fora de propósito, nessa escala e com os novos padrões tecnológicos que aí estão. Professor Roberto, da Wanda Lúcia. Doutor Roberto, gostaria de saber a sua opinião sobre a adoção de criança por um casal homossexual. Quer saber a minha opinião ou como isso está na lei? Tá. Temos uma lei nova de adoção, de 2009 agora, né? Resultado, em consequência do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que por sua vez foi consequência do Censo Nacional de Abrigos, resultado realizado em 2004 e 2006, que tentava identificar no Brasil o número de instituições que praticam abrigamentos, o número de crianças existentes, o perfil dessas crianças em abrigos, e também o número de crianças disponíveis para adoção, né? De outra forma, se tinha uma dificuldade muito grande aí, que era aquilo que eu me referi na fala anterior, de reverter as adoções internacionais para a adoção nacional. Ali era possível identificar um fator curioso. As crianças brasileiras com problemas de saúde mais graves, elas sempre foram adotadas por estrangeiros e não por brasileiros, né? Outra coisa curiosa que o censo nos mostrou é que parte significativa das crianças que estão em abrigo são afrodescendentes, ou de pele escura para negra, né? E não obstante isso, a família negra no Brasil é quem menos adota, ou pelo menos adota muito pouco, né? Então, quando se discutia, e eu fui o relator do Unicef na elaboração do Plano Nacional de Convivência, exatamente nesse grupo da adoção, se tinha essa perspectiva de que antes de abrir novas possibilidades de adoção, não só por casais de homossexuais, mas por outras figuras também, era necessário explorar as potencialidades de adoção que existiam no Brasil que não estavam sendo praticadas, tá? Por exemplo, o fato de estender a licença maternidade para a mãe que adota era um incentivo bastante interessante e se mostrou factível isso, né? Também há a possibilidade de se abreviar o tempo de prova da criança junto com a família para a adaptação e poder de imediato inscrever aquela criança como dependente dos pais adotivos para efeito de dedução de imposto de renda era uma medida também justa. Então, a discussão era que nós tínhamos diversos mecanismos para ampliar as potencialidades da adoção que não estavam sendo exploradas no Brasil. E o principal de todos eles, que ao final na lei ficou aprovada, foi a unificação dos cadastros, de um lado, das crianças disponíveis para adoção e de outro, das pessoas pretendentes a adotar. Porque antes, cada comarca, cada juiz tinha um cadastro que não interligava com outras cidades. Então só era possível ou adotar dentro da cidade ou por moradores da própria cidade. O que a lei fez recentemente foi unificar os dois cadastros e hoje existe então um cadastro nacional de adoção que é possível adotar crianças de qualquer lugar por moradores de qualquer parte do território nacional. Então, explorando essas outras possibilidades, a gente não achava que fosse conveniente contemplar na lei essas questões mais polêmicas na sociedade, como abrir a discussão agora por adoção por homossexuais. Entende? A nossa posição era, antes de trazer novos sujeitos para a adoção, vamos explorar as potencialidades que nós temos, que eram praticamente desconhecidas, tá? Então, não é minha opinião pessoal, tá? Mas estou dizendo que na coordenação daquela comissão que teve a responsabilidade de elaborar o Plano Nacional e desenhar essas coisas para a efetivação da lei, essa era a posição que a gente defendia naquele momento, tá? Agora, fora essa questão, discutir o mérito da adoção por casais homossexuais, aí é outra coisa, porque tem a mesma discussão que eu faço. Crianças deixaram de ser socializadas em âmbito familiar e estão sendo socializadas precocemente em espaços públicos.
Tá? Isso tem uma diferença fundamental. A gente não sabe como vai ser a cabeça dessa geração de crianças. Tá? Da mesma forma, crianças adotadas por casais homossexuais masculinos ou homossexuais femininos vai instituir novos parâmetros de socialização para eles, que a gente não tem claro ainda o que isso significa. Não é? Alguns países, algumas sociedades já implementaram isso. No Brasil é permitido, não há objeções. Entende? Um juiz, uma equipe técnica, um promotor não pode alegar a condição sexual de uma pessoa para negar a adoção para ela. O impedimento é ainda de natureza moral na cabeça dos juízes. Sim. Bom, infelizmente, por avançar da hora, essa vai ser a última pergunta e nós vamos estar mandando as outras perguntas para vocês, que são muitas, viu? Então, deputado Celso Russomano, no caso dos PROCONs municipais com atendimento feito por funcionários públicos que na prática não atendem a denúncias contra a prefeitura, como acionar os órgãos públicos municipais com base no Código de Defesa do Consumidor? Bom, como eu disse anteriormente, o artigo 3º e o 22 são muito claros em relação aos serviços públicos. E eles estão, sim, enquadrados no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Essa semana eu fiz 2 matérias contra serviços públicos, para os meus programas de televisão. Uma de um senhor que está há 1 ano esperando para fazer uma consulta médica com um dermatologista, e aí o Estado correu para resolver o problema, e outra com relação a uma senhora que reclamava que a Marginal de São Paulo estava sendo reformada, que desligaram toda a iluminação e que ela tinha sido vítima de 2 assaltos. Veja, gente, quando o funcionário público não toma providências com relação ao serviço público, né, vamos ampliar um pouco mais isso. Quando o funcionário público deixa de cumprir a sua obrigação, ele comete o crime de prevaricação. Qualquer funcionário público pode responder por prevaricação, ou, se for autoridade, por crime de responsabilidade. Portanto, se o funcionário não vai receber uma queixa contra um órgão público, ele está cometendo o crime de prevaricação e pode ser punido, além de responder criminalmente, pode perder a sua função. Então, existe caminho para isso. Eu costumo dizer, olha, funcionário público, servidor público, e é assim que é estabelecido, ele está a serviço da população, a serviço do público. E sempre deveria estar de portas abertas, né? A gente tem sim, o sentido de autoridade no Brasil está totalmente desviado, né? Enquanto as pessoas deveriam atender de portas abertas todo mundo, estão de portas fechadas e criando dificuldade para vender facilidade. Isso é triste. Eu não tenho dúvida nenhuma. Vivo representando. E eu sempre alerto e sempre ensino. Olha, você é funcionário público. O que você está fazendo é crime de prevaricação. Vai continuar fazendo? Vou. Então vou representar. Aí fica complicado. Porque aí, olha, por que o senhor fez isso comigo? Eu lhe perguntei. Eu preveni. Agora, o senhor insistiu. Então tem obrigação de apurar sim. Agora, não se esqueçam que ainda os órgãos públicos de defesa do consumidor, eles são cargos de confiança. A maioria dos cargos não são concursados, as pessoas não têm estabilidade, quando tomam atitude contra seus governantes, são removidos do lugar onde estão. E a gente, para mudar tudo isso, a gente tem que fazer valer o que eu estabeleci no decreto 2181, quando eu redigi ele para o presidente Fernando Henrique Cardoso. O decreto 2181 é que regulamenta o Código de Defesa do Consumidor. Agora, a regulamentação está feita, o código está aí, existe toda uma legislação consumerista no país, desde 1951, começa com a Lei 1521, de 51. Infelizmente, não se aplica como deveria. E aí a cidadania vai pelo ralo. O que a gente precisa fazer é cobrar, né? Se houver algum caso de algum PROCON que não tome essas providências, pode fazer denúncia para mim, porque eu vou fazer valer o direito dessa pessoa. Eu vou tomar as providências, inclusive com relação ao órgão de defesa do consumidor.
tem a obrigação de apurar e tem que apurar. Tá bom? Bom, agradecemos ao senhor Frederico Bunsinger, ao professor Dr. Roberto da Silva e ao deputado federal Celso Russomano, e estamos encerrando a primeira etapa, o primeiro dia do Paz Mundi. Convidamos a todos para que amanhã venham prestigiar Hermínio Sargentini, Roberto Francini Júnior e o prefeito de Ilhabela e presidente da Amprogás, Antônio Luiz Colucci. Boa noite a todos.